Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Heriberto junto com vocês neste novo dia para mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. É com prazer que neste momento eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo de número 72 e o versículo 12. Nós vamos ler neste momento, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque ele livrará ao aflito quando clamar, bem como ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela está a falar para nós neste novo dia, e é esse o tema que eu gostaria de tomar. Esse é o texto bíblico e o tema que nós gostaríamos de desenvolver. 3 tipos de oração que Deus ouve. É sobre esse tema que nós vamos ter a nossa reflexão de hoje. O texto vai dizer o seguinte: o salmista, na sua experiência, depois de muitos anos de experiência com Deus, inspirado pelo Espírito Santo, compondo a sua poesia, ele vai trazer para nós esta expressão: porque ele livrará ao aflito quando clamar. Primeiro tipo de oração que Deus ouve é a oração do aflito. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei como é que está a sua vida neste novo dia. Eu não sei qual é o momento que você está vivenciando, quais as circunstâncias que têm te envolvido. Mas o Senhor é poderoso, Ele conhece, Ele sabe o que você mais necessita. E Ele está dizendo para você, neste novo dia, que Ele ouve a oração do aflito. Existem muitas coisas na nossa vida que levam-nos à aflição. Existem momentos e circunstâncias adversas que nós não esperamos e que levam-nos a nos entristecer, que causa-nos aflição. Mas o Senhor é aquele que ouve a oração do aflito. Faz-nos lembrar quando a Bíblia mostra-nos claramente uma mulher que, diante do contexto histórico, cultural em que ela vivia, ela era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus, uma mulher amaldiçoada, porque ela não conseguia gerar filhos. E naquela época, dentro daquele contexto cultural, era uma situação que levava as pessoas a ficar afligidas. Diz a Bíblia que ela recebia uma oposição da sua rival, porque naqueles dias o homem podia ter várias mulheres e o seu marido, ele tinha outras mulheres e essas mulheres conseguiam dar filho. E o nome dessa mulher era Ana. Ana estava aflita. A história de Ana mostra-nos uma mulher que estava em aflição. Mas o próprio texto também vai dizer que certa vez ela foi para o templo, ela começou a buscar a Deus, ela começou a apresentar esse problema ao Senhor, ela começou a demonstrar toda a sua aflição na presença de Deus. Ela vai ao templo orar. Ela começou a fazer intensa oração por esta causa, por esse problema, por aquilo que lhe afligia, por aquilo que angustiava, por aquilo que estava lhe tirando a sua paz. E ela orava. E diz a Bíblia que certa vez, orando no templo, o sacerdote percebeu que ela estava orando
e diz a seguinte expressão para aquela mulher aflita: até quando estarás embriagada? E ela olha para aquele sacerdote e diz: ó meu senhor, não tenha a tua serva como serva de Belial. Eu sou uma mulher atribulada. E o sacerdote entendeu que de fato ela estava ali por conta da sua aflição. E diz: o Deus de Israel te dê conforme a tua petição. E diz a Bíblia que pouco tempo depois, Ana obteve a resposta da sua oração. Ela conseguiu gerar e o seu filho tornou-se um dos principais profetas da história de Israel. Por que tudo isso? Esta é a pergunta para nós neste dia. Por que tudo isso? Porque Deus, ele ouve a oração do aflito. Não importa quais as causas da aflição que você está. Não importa quão grave ou quão difícil é o problema. Do ponto de vista humano, era impossível Ana obter essa vitória, mas ela insistia a Deus em oração. Ela orava incessantemente por essa causa. Ela apresentava e demonstrava toda a sua aflição nos pés do Senhor. E Deus enviou resposta à oração daquela mulher. Por que ele enviou? Porque ele ouve a oração do aflito quando clamar. Esta a garantia da palavra de Deus. É isso que o texto quer dizer para nós. Que não existe aflição, que não existe problema que nós apresentemos ao Senhor com fé e persistência que Ele não dê a resposta. O segundo tipo de pessoas aqui nesse texto do Salmo 72:12 que nós lemos para a nossa reflexão, vai dizer: ele livrará o aflito como quando clamar, bem como ao necessitado. O segundo tipo de pessoa que Deus ouve a oração, o necessitado. Eu não sei qual a sua necessidade nesse novo dia. Eu não sei quais são as suas reais necessidades, mas lembre-se, Deus te conhece. A Bíblia diz que de longe Ele sonda e conhece os nossos pensamentos. Lembre-se que Deus é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade, que seja uma necessidade de ordem física, que seja uma necessidade de ordem espiritual, que seja uma necessidade de ordem emocional. Deus é poderoso para suprir as necessidades. Ele livrará o aflito quando clamar. Primeiro tipo de oração que Deus ouve, a oração do aflito. Segundo tipo de oração que Deus ouve, a oração do necessitado. Em uma parte das Escrituras, um outro salmista escrevendo, ele vai dizer: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Faz-nos lembrar quando Jesus esteve na terra e ele ia passando em determinado local e um homem que estava com uma necessidade muito grande, muito grave, muito séria, uma necessidade que o dinheiro não podia suprir. Era um homem cego de nascença. Mas ao perceber e ao ouvir falar que Jesus iria passar naquele local, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas que ouviram isso: olha, cala, cego, fica calado aí, porque ele não vai te atender. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que ele ouve a oração do aflito, bem como do necessitado. Aquele homem tinha uma necessidade. Aquele homem precisava de uma bênção, da cura física. Esta era a sua necessidade. E ele começa a clamar por Jesus. Em dado momento, Jesus manda trazer aquele homem e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde imediatamente a sua necessidade. Ele expõe para Jesus a sua necessidade. Que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Porque Deus é o Deus que ouve a oração do necessitado. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui nesse versículo, nesse texto da palavra de Deus, o terceiro tipo de oração que Deus ouve. É a oração daquele que não tem quem o ajude. Olha o texto comigo.
porque ele livrará ao aflito quando clamar, bem como ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude. O terceiro tipo de oração que Deus ouve, oração daquele que não tem quem o ajude. Existem situações em nossa vida e circunstâncias em que os recursos se esgotam, em que não temos mais nada a fazer. O que fazer quando não temos mais nada a fazer? É permanecermos em oração, confiando no Deus que ouve a oração daquele que não tem quem o ajude. Faz-nos lembrar também um outro episódio que a Bíblia Sagrada relata-nos, quando Moisés, um dos maiores líderes da história do povo hebreu, retira o povo do Egito. Segundo alguns historiadores, saíram do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas. Em dado momento daquela saída, daquele êxodo, porque Deus tirou com mão forte e poderoso o seu povo da terra do Egito, eles começaram a caminhar. E diz as Escrituras Sagradas que em determinado momento, na frente estava o Mar Vermelho, de lado estavam os montes, à esquerda era monte, à direita era monte, e na retaguarda vinha o exército de Faraó perseguindo o povo de Deus. E Moisés faz uma oração. Moisés clama ao Senhor. Moisés, como líder, agora numa situação completamente adversa, em que não havia, humanamente falando, nenhum tipo de escapatória. Não havia, do ponto de vista humano, nenhuma solução. Mas ele clama a Deus. Ele faz uma oração. Mas aquele Deus que ouve a oração daquele que não tem quem o ajude. Quando todos os recursos se esgotam, Deus revela o seu grande poder e faz milagre. E a Bíblia diz que Deus responde à oração de Moisés, diz: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E entregou para ele as estratégias. Moisés estendeu a vara nas águas e fez-se muros de água, e o povo passou a pé enxuto. Por que isso? Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus ouve a oração daquele que não tem quem o ajude. Meu querido irmão, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação. Eu não sei a quem você tem apelado, mas você já parou para contar a sua necessidade, a sua aflição, o seu problema, aquele que ouve a oração de quem não tem quem o ajude? A oração feita com fé, com perseverança, com persistência, diante do Deus que tudo pode. Porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana, o mesmo Deus que ouviu a oração de Bartimeu, o mesmo Deus que ouviu a oração de Moisés, é o Deus que nós servimos. É o Deus que está aí com você. É o Deus que tem poder para mudar a tua história. É o Deus que tem poder para renovar as tuas forças. É o Deus que está dizendo para nós neste novo dia que Ele ouve a oração do aflito quando clamar, bem como do necessitado e daquele que não tem quem o ajude. Medita nisso, reflita nisso neste novo dia. Pare para pensar nisto. Quando as agruras da vida e quando as ondas agitadas do mar encapelado dessa vida se levantar, lembre-se que Deus ouve a oração daqueles que não têm quem o ajude. Portanto, esses são os 3 tipos de oração que Deus ouve. Em primeiro lugar, a oração do aflito. Em segundo lugar, a oração do necessitado. E o terceiro tipo de oração que Deus ouve é a oração daquele que não tem quem o ajude. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos orar nesse instante, agradecendo por esta reflexão e pedindo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida nesse novo dia.
Onde você estiver, leve o seu pensamento aos céus e vamos orar. Poderoso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, meu Senhor, por este grande privilégio de poder estar falando contigo através da oração. Eu te peço uma bênção especial na vida desta pessoa que está a nos ouvir, que está a nos assistir, Senhor, neste momento. Porque Tu és o Deus que ouve a oração do aflito. Tu és o Deus que ouve a oração do necessitado. E Tu és o Deus que ouve a oração daquele que não tem que o ajude. Que essa pessoa se conscientize disso. Que Teu Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida, Senhor. Tudo isso eu te peço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, clica aí no joinha e também compartilhe esse vídeo com alguém que você achar necessário. Também faça o seu pedido de oração, porque o nosso canal tem essa proposta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.